Alô, nação! Conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. Nação Rubro-Negra, estou aqui com vocês para compartilhar algumas novidades que rolaram aí nos bastidores do Flamengo ao longo desse dia de hoje, quase que uma véspera de Natal, hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro, desse traumático ano tão difícil de 2020. E eu queria trazer para vocês algumas notícias importantes que agora estão confirmadas e a gente pode veicular e fazer alguns rápidos comentários aqui nesse vídeo a respeito dos bastidores do Flamengo. Bom, a primeira notícia que eu queria trazer para vocês quanto ao futebol é que o Flamengo acertou a prorrogação do vínculo contratual com o atleta Yuri César, jogador de muita força, cria da nossa base, que vinha se destacando, vem na verdade se destacando no futebol cearense, jogando pelo Fortaleza. O Yuri César, menino do Flamengo, tem um futuro muito promissor, vem encantando não só a torcida rubro-negra, como os apreciadores do bom futebol, pelas exibições convincentes que vem fazendo quando escalado para jogar pela agremiação do tricolor do Ceará. O Flamengo prorroga o vínculo com o Yuri até 2025. O Flamengo fixa uma multa de 70 milhões para a hipótese de rescisão do contrato e deve haver a apresentação do atleta ao elenco do Flamengo após o final do Campeonato Brasileiro, no início da pré-temporada para o ano de 2021. Então, o Rogério Ceni fez essa solicitação, o Departamento de Futebol acatou, o Flamengo faz a prorrogação do seu vínculo contratual com o garoto, que deve cumprir essa temporada com o Fortaleza, conforme acordado no empréstimo feito pelo Flamengo, e ao final do campeonato deve se apresentar no Ninho, junto com a equipe, para seguir no projeto de futebol profissional em 2021. Importante registrar que o Yuri não joga pelo Fortaleza por conta de um impedimento gerado no contrato de empréstimo contra o Flamengo nesse fim de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, última partida do rubro-negro e também da agremiação cearense nesse ano corrente de 2020. Então o garoto não pode jogar contra o Flamengo, o garoto vai passar Natal, Ano Novo, as festas de fim de ano com a família aqui no Rio de Janeiro, deve retornar no início de janeiro ao Ceará para se apresentar ao Fortaleza, conclui a sua participação no elenco do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro e após o final do campeonato encerra-se o vínculo contratual de empréstimo entre Flamengo, Yuri César e Fortaleza e ele deve se apresentar em fevereiro, final de fevereiro, início de março, juntamente com a delegação, juntamente com o elenco profissional do Flamengo para iniciar a pré-temporada, reforçando o setor ofensivo do Flamengo. Como sabemos, o Flamengo tem 3 jogadores de altíssimo nível, de padrão internacional no seu ataque. O Gabigol, o Bruno Henrique e o Pedro, 3 jogadores de excelência. E agora ganha esse reforço para o ano que vem, que é o Yuri César. Agora a gente pode cravar, confirmar, já é anunciado pelo próprio Flamengo de forma oficial. Hoje foi assinada a prorrogação do contrato, né, por mais 5 anos com o menino. Há uma expectativa quanto ao setor ofensivo do Mengão para 2021 de incorporação também ao elenco profissional de alguns crias da base. Dentre eles, o Guilherme Bala, que é um garoto que se destacou muito na base, chegou a ter convocações para a seleção brasileira, é um garoto que encantou a torcida naquele jogo, né, polêmico contra o Palmeiras, na época em que o Flamengo estava com aquele surto de contaminação por conta da Covid no seu elenco, e o Guilherme Bala jogou como titular naquela partida e foi muito bem. Há uma expectativa de que o Bala seja incorporado. O Rodrigo Muniz, que o Rogério pediu que voltasse do Coritiba, já está em definitivo no elenco profissional, deve ser mantido para o projeto de 2021. E aí o Flamengo ficaria com Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Yuri César, Rodrigo Muniz, esses já confirmados. Se o Bala for promovido, seria um 6º atacante. O Flamengo teria que decidir se vai manter no elenco ou se vai tentar emprestar ou vender os atletas Michael, Lincoln e Vitinho, que hoje compõem o elenco no setor ofensivo. Quanto ao Lincoln, existe uma possibilidade de uma negociação do passe do atleta com o futebol inglês. Ainda precisamos aguardar mais um pouquinho para que não especulemos aqui no canal, a gente não gosta de fazer isso, vocês sabem muito bem. Então vamos esperar mais um pouquinho para que possamos ter informações mais seguras e então a gente passa para vocês informações mais concretas a respeito dessa possibilidade de negociação envolvendo o garoto Lincoln, que acabou de completar 20 anos, para o futebol da Inglaterra. Tudo bem?
Bom, essa era a primeira novidade que a gente queria trazer, a confirmação da prorrogação do vínculo contratual do Yuri César. A segunda, eu até comentei hoje no programa da manhã, aqui no nosso Bom Dia Nação, às 8 da manhã, o Flamengo assina o contrato com o garoto Ayrton, ou Verton, como alguns chamam, do Sub-17, um menino muito novo ainda, mas de muito potencial, se destacando, fazendo gols, um dos destaques da equipe nessa temporada pelo Sub-17, e também tem o seu contrato aí, né, assinado com o Flamengo, prorrogado, é mais um garoto para a gente ficar de olho. Ainda em relação ao setor ofensivo e à base, nós temos 3 meninos no Sub-20, que estão aí envolvidos nesse momento, engajados nessa etapa de mata-mata agora, né, que o Flamengo se classificou em 8º e vai pegar o Fluminense no Sub-20. Temos 3 garotos que vêm se destacando, o Gabriel Aires, que veio do Sul, o Gabriel Barros, que veio do Ituano, e o Thiaguinho, Thiago, que veio do Náutico. Os 3 têm se destacado, é bom a gente ficar de olho também, podem ser aí joias que venham a dar certo no momento aí, né, próximo no ataque do Flamengo, quem sabe qualquer um deles podendo ser promovidos ao profissional. A outra novidade que a gente tem para compartilhar com vocês aqui é a respeito de um tema extracampo, que é o fato de o Flamengo ter hoje selado o acordo com mais 2 famílias que tiveram garotos, né, vitimados, infelizmente, de forma letal, naquele trágico incêndio do Ninho do Urubu. Hoje, o Flamengo chega a um acordo com a família do Pablo Henrique e com a família do Arthur Vinícius. Dos 10 garotos falecidos, o Flamengo consegue compor um acordo com a 7ª e a 8ª das 10 famílias. Já uma indenização paga ao pai do Riquelmo, a mãe não aceitou o valor, e aí metade do valor proposto o Flamengo pagou ao pai, já indenizou, aspas, a metade, né? E a mãe do Riquelmo insiste na demanda em juízo, é um direito dela, ajuizando a ação para buscar o que ela entende ser o direito dela, e segue com esse litígio em processo judicial. O Flamengo não tem o que fazer, tem que aguardar, né, o que será decidido nesse processo, de acordo com o andamento e o trâmite processual. Das 10 famílias, portanto, existe a mãe do Riquelmo litigando contra o Flamengo e a família do garoto Christian Ismério, que de todos eles era um dos mais promissores, era um garoto que já tinha convocações para seleções de base, e pode ser que pinte aí uma surpresa, tá? Se não ainda esse ano, nesses últimos dias do ano, no início de janeiro, pode ser que se chegue a um acordo. O Flamengo avança nas conversas com os pais, né, do falecido Christian, né, garoto do Ninho, anjo nosso a brilhar lá no céu do meu, do seu, do nosso Mengão, e pode ser que se chegue a um acordo também com a família do Christian. Se isso ocorrer, teríamos 9 famílias e meia sendo indenizadas das 10 famílias que tiveram vítimas letais. Quanto a todas as outras famílias que tiveram garotos que sofreram traumas, danos que não foram letais, ou seja, que não houve morte, o Flamengo já indenizou todas as famílias. Então, todas as famílias que têm, na verdade, filhos, que foram vítimas daquele acidente, que escaparam e que de alguma maneira sofreram alguma lesão, algum trauma, algum impacto, sobreviveram, o Flamengo já indenizou todas. Das 10 famílias com vítimas fatais, o Flamengo hoje fechou a indenização da 7ª e da 8ª, fica pendente a questão que foi judicializada pela mãe do Riquelmo e uma possível, né, composição de um acordo com a família do Christian Ismério. Se houver o acordo com a família do Christian, teremos, então, 9 famílias e a metade da 10ª, o Flamengo conseguindo quitar essas indenizações. O tema é muito delicado, envolve morte de crianças, e eu sei que às vezes você tentar explicar com fundamentos jurídicos o fato nem sempre leva ao êxito, porque as pessoas, quando não têm a compreensão jurídica, não têm o entendimento jurídico, às vezes elas não conseguem alcançar o que você está querendo colocar. E é um tema que envolve muita sensibilidade, é muito traumático, porque envolve crianças. Eu sou pai de 2 crianças, não tem indenização nenhuma que pague valor de vida, e o papel de uma indenização nunca foi esse, né? E as pessoas às vezes se confundem e acham que a indenização tem que ser do valor proporcional à vida. Não existe valor para a vida. A indenização nunca teria valor se esse fosse o objetivo. O papel da indenização é gerar uma compensação de natureza financeira, possibilitando à família que teve vítima letal em determinado acidente, evento trágico, uma compensação financeira que possa assegurar a ela dignidade
no caminhar da sua vida, já que devolver a vida do parente falecido, da criança, do filho falecido é algo impossível, e pagar algo no valor de uma vida é algo que não tem como ser feito, porque não há valor para uma vida. Nenhuma quantidade em reais, em dólares, em qualquer que seja a moeda, dimensiona o valor de uma vida. Então existem referências adotadas no Poder Judiciário de cada país para que se fixem indenizações para compensar financeiramente as pessoas que perdem entes queridos em acidentes trágicos, quando alguém pode ser considerado responsável, ainda que com ou sem dolo, culpa, pelo acidente. E é o que aconteceu. O Flamengo é responsabilizado pelo acidente, naturalmente é responsável, né, tem a sua parcela de responsabilidade e tem que indenizar como está fazendo. Existem padrões no Poder Judiciário brasileiro e eu particularmente, e aí falo com toda a humildade, respeitando todos os posicionamentos e entendimentos de quaisquer outras pessoas, inclusive colegas do mundo jurídico. Eu estudo direito, sou um eterno estudante, há 25 anos, como professor há 20 anos. Comecei a lecionar desde quando me formei em Direito, foi a minha primeira faculdade, a minha primeira graduação foi em Direito, meu primeiro mestrado foi em Direito, meu primeiro livro escrito foi na área jurídica e há 20 anos eu sou professor de Direito, desde quando me formei. E com muita cautela aqui, eu queria dizer a vocês que o valor que o Flamengo está pagando às famílias está dentro, quiçá, acima do padrão que no Poder Judiciário brasileiro se fixa para indenizações de famílias que perdem entes queridos, inclusive filhos, inclusive crianças, em acidentes trágicos. O valor que o jurídico do Flamengo propôs é um valor que está dentro do padrão do Poder Judiciário brasileiro e que é um valor que é acima do que se fixa em poderes judiciários de outros países. Quando a gente pesquisa e compara, né, os lindes da responsabilidade civil, no chamado direito comparado, direito alienígena, direito de vários países, o Brasil é um dos países mais severos, com o Poder Judiciário fixando valores altos para compensar pessoas que perdem entes queridos em acidente. Lembrando que o papel da indenização não é atribuir à pessoa, à família, o valor de uma vida, porque esse valor é incalculável e não é essa a função da indenização. A indenização não devolve vida e não tem que ser em valor proporcional à vida, porque não se chega nunca nesse valor. Então, o judiciário brasileiro ele tem um padrão para dizer qual é a compensação que se dá às pessoas que perdem filhos, que perdem entes queridos em presídios, em chacinas, em acidente de responsabilidade do Estado, em acidente de responsabilidade de particulares, incêndios em boates, em postos de gasolina, em indústrias, em fábricas. Existe um padrão histórico e quem estuda, quem conhece, sabe, e sabe que o Flamengo está propondo é acima do que, em regra, se fixa no Poder Judiciário brasileiro. Por conta disso, eu particularmente acredito que a família do Christian vai perceber que o que está buscando é acima do que provavelmente o judiciário vai fixar e vai fazer o acordo. E imagino que ficaremos provavelmente apenas com a questão que envolve a mãe do Riquelmo. Não sei se nem me cabe analisar método de trabalho de outros colegas, porque isso é proibido, inclusive, o Código de Ética da Advocacia não permite que um advogado comente o método de trabalho de outro advogado, mas não sei qual o fundamento, nem me cabe aqui, eticamente falando, como advogado, comentar trabalho de outro advogado, sou até proibido por lei de fazer isso, mas não sei quais são os fundamentos que levaram a família, né, a mãe, na verdade, do Riquelme, a pedir os valores que ela está pedindo, que estão totalmente fora do parâmetro do Poder Judiciário brasileiro. É totalmente fora do parâmetro que o Poder Judiciário brasileiro fixa para se pagar uma indenização para uma família que perde um ente querido num acidente. Sempre tendo cuidado de lembrar a vocês que não se está em momento algum discutindo quanto vale uma vida, porque não tem valor para uma vida. E numa ação de responsabilidade civil não se discute valor de vida, se discute uma compensação financeira que assegure a quem será indenizado uma vida digna dentro do seu padrão normal, né, de vida, de realidade, pelo resto da vida. E aí existem padrões no Poder Judiciário. Então eu acredito muito que provavelmente no processo da mãe do Riquelmo, o Judiciário não vai fixar um valor maior do que o valor que o Flamengo ofereceu. É só uma opinião, não sou dono da verdade, posso inclusive ter uma opinião que não prevaleça ao final, porque ninguém pode antecipar a decisão do Poder Judiciário, mas acho, pelo menos com base em tudo que a gente vê no Brasil e em outros países, acho muito difícil que o Poder Judiciário fixe um valor maior do que o valor que foi proposto pelo Flamengo, que inclusive é um valor superior ao valor que é pago de indenização em situações similares. Eu sei que não tem situação igual, afinal, morte de criança nunca uma é igual à outra, porque cada um tem o seu valor, a sua estima para o seu filho, o futuro promissor de cada criança, de cada filho, né?
mas o Flamengo tem oferecido valores acima. Tanto que os advogados que orientaram 8 famílias e meia das 10 aceitaram. Os advogados entenderam que o o Flamengo está fazendo está na linha de correção do Poder Judiciário brasileiro. Então, eu particularmente torço para que a família do Christian faça esse acordo. Acredito que a família do Bernardo Pizeta foi muito importante. Os pais do Bernardo são pessoas muito esclarecidas, e acho que foram muito importantes, conversando e expondo às outras famílias o desdobrar desses fatos, porque é um período ainda com menos de 2 anos do ocorrido, o luto ainda é muito forte, a revolta, a indignação ainda é muito forte. Eu não sei se eu sairia algum dia de um luto, de perder um filho criança. Peço sempre a Deus que me prive de passar por esse sofrimento e me solidarizo às famílias, evidentemente. Mas quando você vai diminuindo aquele impacto, já com quase 2 anos do evento, você começa a enxergar as coisas com um pouco mais de lucidez. E eu acho que a família do Bernardo, que foi uma das famílias que melhor agiu na composição dos acordos, eu acho que ela foi importante demais para que outros acordos surgissem a partir dali, e acho que, como penso eu que eles devem se falar, eles têm, acredito eu, um grupo de convivência, os pais, todos eles, acho que foi uma família muito importante nessa questão da composição dos acordos. Então é isso, é para dizer a vocês que hoje o Flamengo fechou o acordo, tá? O valor final aí integral deve estar sendo pago, imagino eu, nos próximos dias, para a família do Pablo, para a família do Arthur, e com isso ficaria faltando apenas a mãe do Riquelmo e a família do Christian. Bom, é isso. Eu estou apenas colocando aqui questões sobre um ponto de vista jurídico, tentando trazer algumas informações para vocês, tá certo? Sempre respeitando todo e qualquer pensamento diverso e jamais, em hipótese alguma, querendo atribuir valor à vida de quem quer que seja, à vida de uma criança. Isso não tem valor, não tem mensuração. Beleza, nação? Então essas eram as novidades rápidas que a gente queria compartilhar aqui para vocês. Flamengo renova, né, prorroga o vínculo contratual, na verdade, prorroga o vínculo com o Yuri César, tá? O Flamengo faz o contrato com o garoto Verton da base para ter esse garoto aí por mais alguns anos com a gente, né? O Flamengo fecha 2 indenizações e agora é se preparar para esse jogo com Fortaleza, último jogo do ano, daqui a 3 dias, lá no Castelão, um possível retorno do William Arão, não temos o Gabigol, o ataque certamente com Pedro e Bruno Henrique. Se o Arão voltar, provavelmente o João Gomes vai para o banco. Expectativa de saber se na esquerda, no lugar do Felipe Luiz, que está suspenso, joga o René ou joga o Ramon. Acho que joga o René. Acredito que o Ramon fica no projeto da base para jogar essas quartas de final do Sub-20 contra o Fluminense. E por aí a gente vai caminhando. Esse era o objetivo do vídeo, passar essas informações para todos. Tudo bem? Um grande beijo para vocês, que Jesus vos abençoe. Já deixo antecipadamente aqui o meu Feliz Natal a todos. Amanhã, dia 24, dia de Natal, eu vou fazer o programa de manhã, o programa das 8. Se vocês estiverem acordados e quiserem flamengar um pouquinho, estarei lá com vocês. E que a bênção cristã, que a bênção natalina, que a bênção de Jesus se derrame com abundância nos seus lares, sobre vocês, suas famílias, e que vocês possam ter um dia próspero amanhã. Tudo bem? Um grande beijo a todos.